Igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém ou não amém? Quantos gostariam de ouvir a voz de Deus nessa noite? Quantos aqui gostariam de ser boca de Deus para alguém nessa noite? Senti que caiu. Você quer ouvir mais do que ser boca de Deus, né? Vira para a pessoa que está do teu lado aí, já seja a boca de Deus. E pergunta a ela: onde foi que você deixou Jesus? Ainda bem, né, varão? Malinho, me dá mais um pouquinho de retorno aqui. Onde foi que você deixou Jesus? Onde foi que você perdeu Jesus? Você está aí? Amém ou não amém? Abra comigo no livro de Lucas. Capítulo 2. Versículo 48. Amém? Diz assim: quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuram. Somente está aí, toma teu assento. Teu pai e eu, aflitos, ansiosos, te procuravam. Queridos, queria falar um pouco aqui sobre um presente de Deus. O capítulo 1 vai dizer que Maria e José, eles são agraciados pelo Senhor, e um anjo aparece para eles. Aparece primeiro para Maria e vai dizer o seguinte: Maria, você vai gerar um filho. E assim que ela recebe essa notícia, ela teme na base, não pela responsabilidade de gerar um filho, mas porque ela ainda não tinha se relacionado com o teu marido, ela ainda não era esposa, ela era noiva. E então ela fica preocupada, porque naquela época uma mulher, se ela fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, e assim o homem também. Então ela fica preocupada com aquilo que pode ocasionar a respeito daquilo que vai acontecer. Porém, ela recebe essa bênção de Deus, ela recebe um presente da parte de Deus. E ela diz para o anjo o seguinte: eis aqui a tua serva. E agora Maria, ela tem uma grande responsabilidade de quê? De criar Jesus. Ela vai gerar Jesus, ela vai criar Jesus. Jesus, ele precisa crescer, ele precisa cumprir com o teu propósito, ele precisa viver aquilo que o céu determinou para ele. E a Bíblia agora está dizendo que Maria recebe a notícia, porém José ainda não está apercebido da mensagem, e ele vai entender que Maria possa ter traído. Por quê? Porque o anjo aparece para Maria, mas ainda não aparece para José. Então José agora, ele, um homem muito educado, um homem de princípio, ele vai esperar passar um tempo e vai querer descartar Maria, porque aquilo que ela fez foi algo indisciplinado ao pensamento dele. Porém, assim que ele está perturbado, perceba que a notícia que chegou até ela veio do céu, porém se tornou um caos na vida dela. Por quê? Porque aquela notícia boa que ela estava esperando do seu noivo, que era se tornar a esposa dele, parece que não vai acontecer.
A notícia é de Deus. Porém, se instalou ali uma crise dentro da casa dela. E o que está acontecendo? Talvez os projetos que ela e ele sonharam está indo por água abaixo. Mas percebe que a notícia não veio do diabo, veio de Deus. E às vezes isso acontece no meio de nós. Recebemos algo da parte de Deus e dizemos que foi o diabo, não é? Por quê? Porque uma crise, ela se instala. E nem toda crise é o diabo. Nem todo problema dentro da casa é o diabo. Às vezes Deus te proporcionou um propósito de vida. Mas para isso existe processo. E às vezes você não está pronto para viver isso. Só que você não está pronto não quer dizer que você não vá passar por isso. Porque Ele é fiel para te sustentar no meio da crise. E agora ela está passando por esse momento delicado. E a Bíblia diz que agora o anjo aparece para José. E o que vai acontecer? José agora está entendido da mensagem, assim como Maria. E ambos unidos para viver o propósito de Deus. No começo parece, algo difícil, porque normalmente dentro de um lar sempre vai ter alguém que é mais espiritual do que o outro. Dentro de um lar é normal alguém ter uma conexão maior com Deus do que o outro. Isso é normal dentro de cada lar. Ainda que talvez você possa dizer que os dois oram, que os dois buscam, alguém é mais espiritual do que o outro. Mas existe um momento que Deus talvez vai aparecer para tua esposa e não para o marido. Talvez Ele vai aparecer para o marido e não para a esposa. Mas entenda uma coisa: se a crise se instalar, Ele é fiel também para trazer paz. Porque Deus não é Deus de contenda. Aqueles que confiam, diz a Bíblia, são como os montes de Sião que não, mas você confia ou não confia? Porque isso é só para quem confia. Você percebe que Maria ficou abalada, mas ao mesmo tempo ela ficou tranquila. Por quê? Porque que é de Deus nos traz paz. Amém ou não amém? Só que a Bíblia vai dizer agora que quando ele completa os seus 8 meses, ele é levado a Jerusalém, é apresentado, e depois eles voltam para casa. Era normal todo ano Maria e José e outras pessoas irem para Jerusalém, na Páscoa. Era normal uma vez por ano estar em Jerusalém. Só que agora a Bíblia diz que Jesus está com 12 anos. Jesus ainda é um menino, é uma criança. Para os judeus, as mulheres com 13 anos de idade, ela já é uma mulher. Os homens com 12 anos e um dia se tornam homem. Perdão, com 13 anos e um dia se tornam homem. Então perceba que Jesus, ele está crescendo. Ele está evoluindo. A Bíblia diz que ele cresce em graça e também em sabedoria. Só que agora Maria e José, como de costume, eles estão indo em Jerusalém, no lugar da adoração. E o que está acontecendo? Quando eles chegam lá, eles adoram, porque foi para isso que eles foram lá. Eles estão adorando, eles estão celebrando. Eles foram com Jesus, saíram de casa celebrando. Vamos à casa de Deus, vamos adorar. É mais um ano que o Senhor nos proporciona para louvá-lo. Então eles vão a Jerusalém adorar ao Senhor. E depois de ter adorado ao Senhor, depois de ter cultuado ao Senhor, eles vão retornar para a sua casa. E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção. Por quê? Porque eles estão voltando para casa.
E no meio do caminho, depois de andar cerca de 1 dia e meio, mais ou menos, a Bíblia diz que eles agora percebem que Jesus não está no meio deles. E isso aqui, irmão, me estalou. Sabe por quê? Porque eles foram para o culto com Jesus, mas saiu deles sem Jesus. Eu vou repetir. Eles foram para o culto com Jesus, mas saiu de lá sem ele. Perceba que a responsabilidade de Jesus era deles, Maria e José. Só que eles celebraram, eles cultuaram, eles fizeram o que tinham que fazer, porém quando eles saem do culto para sua casa, perderam Jesus de vista. Aí eu pergunto a você, onde foi que você perdeu Jesus? Por quê? Porque eles voltaram para sua casa. E eles estão andando há cerca de 1 dia. Entenda que há cerca de 1 dia eles não perceberam que Jesus não estava com eles. E às vezes parece que isso acontece também com a gente. A gente entra aqui na casa, a gente sente arrepio, a gente fala em língua, a gente profetiza, a gente cultua, louva, chora. Mas é sair da porta para fora, parece que Jesus nem está mais conosco. Parece que o arrepio que nós sentimos só ficou aqui. Parece que aquela presença maravilhosa só ficou aqui. E nós retornamos para a nossa casa vazios da presença, distantes da presença. Aí eu pergunto mais uma vez, onde foi que você perdeu Jesus? Porque Maria e José perdeu na igreja, perdeu no culto. Talvez você não perde aqui, talvez você perdeu em outro lugar. Mas uma coisa é certa, eles foram para o culto com Jesus, cultuaram com Jesus, mas saíram do culto sem Jesus. Isso dói. Porque depois deles terem vivido 12 anos com Jesus, 12 anos com Jesus, eles têm costume com Jesus, eles sabem daquilo que Jesus gosta, eles sabem daquilo que Jesus quer, eles sabem aquilo que Jesus faz, mas eles voltam para sua casa durante 1 dia inteiro e não percebem que Jesus não está no meio deles. Você imagina eles voltando para sua casa e falando: que culto foi esse? Que culto maravilhoso. Olha, Dani cantou muito. O pastor, a palavra de oferta, não precisava nem da palavra principal. Que culto foi esse? Entrei aqui, aquelas irmãs, aqueles irmãos que ficam na porta, meu pai, dá a mão, a gente quase roda no mistério. Imagina eles contando na volta do culto. Só que eles não perceberam que o mais importante eles deixaram no culto. Irmãos, estarmos aqui, se não tiver a presença, não vale. Eu prefiro ficar em casa, vim aqui olhar para vocês e não ter a presença. Desculpa, eu vou olhar para vocês em outro lugar. A presença é mais importante. E às vezes estamos lotados de certeza, achando que estamos com Jesus, não estando. Sabe por quê? Porque eles voltam para casa achando que Jesus estava com eles. Mas eles percebem em um certo tempo, em um certo momento, que Jesus não estava ali. E agora, pastor? Agora é hora da verdade. Por quê? Porque depois de 1 dia e meio andado, percebendo que Jesus não estava com eles, o que eles teve que fazer? Refazer o seu caminho. Quer encontrar Jesus? Refaça o caminho. Refaça. Quer achar Ele? Você tem duas opções. Ou continua seguindo sem Ele, ou retrocede, ou volta para encontrar Ele.
Talvez um dia de caminhada tudo deu certo. Por isso que eles não sentiram falta de Jesus. Está tudo indo bem. Está tudo fluindo. Está tudo florescendo. Vários tapinhas nas costas. Está tudo dando certo. Então, se está dando certo, Jesus está comigo. Mas chegou um momento que eu acredito que eles queriam olhar para Jesus, mas não acharam. Eu vejo eles caminhando, e talvez eles não estão vendo Jesus. Jesus deve estar por aí, vamos continuar. Só que chega um momento que eles não querem só saber que Jesus está por aí. Chega um momento que eles querem de fato olhar para Jesus e saber que Ele está ali. Porque esse momento chega na nossa vida. Chega um momento que nós olhamos para o lado e falamos assim: cadê todo mundo? Aí sabe o que a gente faz? Jesus, você está aí? Chega um momento que parece que todo mundo que dava tapinha nas costas foi embora. E nós deitamos na nossa cabeça e falamos assim: Jesus, você está aí? Quem é que já pediu sinal ao Senhor? A gente sabe que Ele está, irmão. A gente faz assim: Senhor, se o Senhor estiver aí, não é assim? Me dá um sinal. Se é o Senhor que fala comigo, me dá um sinal. Chega um momento que a gente quer ter a certeza que Ele está ali. A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3, ali Ele está. E às vezes nós estamos em multidões, nós ainda assim perguntamos: Senhor, o Senhor está aqui? Porque chega uma hora que nós queremos ter a prova que Ele está presente. E esse momento chegou para Maria e para José. E o que está acontecendo agora? Eles estão desesperados. Aquela convicção que eles estavam tendo que Jesus estava por ali, se eles não verem, eles estão desesperados. E o que fazer? Refaz o caminho. Quer achar Ele de novo? Refaz o caminho. Talvez você andou muito tempo já sem Ele. Talvez você já trilhou muito tempo sem Ele. Você vai ir até onde sem Ele? Percebe que quanto mais distante você vai, mais longo você vai ter que retornar. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. A Bíblia diz que quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos, o rei Herodes o Grande mandou matar todas as crianças. Mataram Jesus? Por que não matou Jesus? Porque a morte não tem poder sobre ele. Sabe por que não mataram Jesus? Porque não tem como alguém matar Jesus. Mas isso aqui é preocupante. Não tem como ninguém matar Jesus. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Para de dizer que alguém matou o seu Jesus, porque não tem como alguém matar Jesus. E às vezes nós culpamos muitas pessoas pela posição que nós estamos. Nós culpamos a todos, menos a nós mesmos. Dizemos que estamos frios porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Dizemos que não estamos orando porque nós estamos decepcionados com alguém. Culpamos a todo mundo. Mas entenda, ninguém pode matar o seu Jesus. O seu não. Eu estou falando do Jesus de Nazaré. É esse Jesus. Ninguém pode matar ele. Ninguém. Então não diga que alguém matou o seu Jesus, porque ninguém pode matar ele. Mas uma coisa é certa: você pode esquecer onde ele estava. Esquecer você pode. Agora, matar ele não.
Bíblia diz que depois de eles entenderem que, olha, só pode ter sido lá no culto, só pode ter sido no templo. O que eles vão fazer? Refazer o caminho. Eles vão retornar para Jerusalém. E a Bíblia diz que aproximadamente uns 3 dias eles chegaram em Jerusalém. E agora eles estão procurando Jesus. E aonde estava Jesus? Jesus foi encontrado com os doutores. O texto está dizendo que Jesus foi encontrado com os doutores. Jesus não foi encontrado com qualquer pessoa, apesar de estar em Jerusalém. Jesus não foi encontrado em qualquer lugar, apesar de estar em Jerusalém. Ele foi encontrado com doutores, pessoas específicas. O que você quer dizer com isso, pastor? Você não vai encontrar Jesus com qualquer pessoa. Você não vai encontrar Jesus com qualquer pessoa. Já viu aquelas pessoas que, quando você está próxima dela, parece que tudo flui diferente? A conversa, os diálogos, tudo flui diferente. Te faz sentir mais a presença. Mas tem pessoa que, quando você está com ela, parece que você está mais distante de Deus do que perto. Já teve com gente assim? Muita coisa? Tem pessoas que, quando você está próxima dela, parece que ela está tão cheia de Cristo que está transbordando sobre você. Você quer pregar até para o poste. Mas tem pessoas que você sai dali dizendo assim: Senhor, me perdoa. Você parece que sai mais contaminado do que já é. Você conhece alguém assim? Não aponta para ninguém não, vai ficar feio. Mas olha, ele foi achado com os doutores. E agora, Maria e José, eles o acharam, ficaram felizes. E eles vão olhar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, onde você estava? Por que você fez isso conosco? Percebeu aqui? Jesus era um menino, certo ou não? Quem era responsável por Jesus? Eles. E agora eles vão perguntar a Jesus aonde ele estava, transferindo a culpa, uma transferência de culpa. Senhor, o Senhor me abandonou. Uma transferência de culpa. As coisas não estão saindo como antes. E agora a culpa é de Cristo. É assim ou não é? O Senhor me abandonou. Aí Jesus: ô mãe, ô pai, sabe vocês que eu estaria aqui não? Sabe o que ele está dizendo para eles? Eu estou em um lugar fácil de achar. Eu nunca saí daqui.
Por que vocês acham que iriam me encontrar em outro lugar? Eu não me perdi, não, apenas permaneci aqui. Foi vocês que foram sem mim. Eu sempre estive aqui. Nós viemos, eu fiquei e vocês foram. Aí aqui eles querem culpar Jesus por ter sumido, mas na verdade não foi Jesus que sumiu, foi eles que sumiram. Eles que foram longe da presença. O distanciamento não foi Jesus, foi eles. Eles que foram embora. Jesus permaneceu. E quando eles voltam para procurar Jesus, Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês não sabiam que eu ia estar aqui? É a palavra muito fácil. Jesus fala como se aquilo que eles estão fazendo fosse algo simples. Eu estaria aqui. Não sabem vocês que eu estaria fazendo a vontade do meu Pai? Mas eles querem culpar Jesus. E às vezes nós estamos assim, culpando Jesus por estarmos distante dele. Aí eu te pergunto mais uma vez: onde foi que você perdeu Jesus de vista? Onde foi que você perdeu Jesus de vista? O texto diz que eles pegam Jesus, eles voltam, eles vão dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que eles acharam que Jesus estava no meio dos parentes. A responsabilidade é deles, mas eles pensam que Jesus está no meio dos parentes. Sabe, aquela pessoa que ela tem a responsabilidade de Jesus na vida dela, mas como ela está em falta com Jesus, ela precisa de alguém que ore por ela. Eu acho que Jesus está no meio dos parentes. Vamos, né? Vamos pedir para a intercessão, que eu acho que a intercessão tem Jesus. Vamos pedir para o pastor: pastor, ora aqui, porque eu acho que o senhor tem Jesus. E o meu? Perdi por aí. Eu esqueci em algum lugar. Entenda, a responsabilidade é sua. Vira para a pessoa que está ao teu lado, fala com ela: a responsabilidade é sua. Cadê o seu Jesus? Jesus está crescendo, entenda. Jesus está crescendo em graça e em sabedoria. Vou repetir: Jesus está crescendo em graça e em sabedoria. Percebe que Jesus, ele está crescendo em graça e em sabedoria. Não vai ser menino para sempre. Jesus não vai ser menino para sempre. Jesus, quando é menino, ele precisa de cuidados. Mas quando ele se tornar a fase adulta, é ele que cuida. O mesmo alimento que dava quando ele era menino, não é o mesmo que dá depois que ele vira adulto. Você não está entendendo? Vou fazer igual o pastor fala. Eu estou aqui para te explicar. Jesus, quando é menino, tem que tomar cuidado com o que fala com ele, porque é um menino. Tem que tomar cuidado da forma que vai agir com ele, porque ele é menino. Mas quando Jesus está crescendo, como ele está crescendo em graça e também em sabedoria, a forma de falar com ele vai mudando. A forma de lidar com ele vai mudando. Antes tudo tinha que dar a Jesus. Agora não, agora Jesus, vai lá e faz isso.
faz aquilo outro. Por quê? Porque eu sei que Jesus tem responsabilidade. E se Jesus está crescendo dentro de você, eu pergunto, ele ainda é um menino? Ou ele já está em uma fase adulta? Que tipo de pessoa você tem sido aqui na casa do Senhor? Melhor, que tipo de pessoa você tem sido no reino de Deus? Você tem carregado um Jesus menino ou um Jesus maduro? O que é um Jesus menino? Se não me der a paz do Senhor, não vou lá mais. Jesus menino, passei por ele, nem falou comigo, pastor. Jesus maduro, se não falar comigo, eu falo com ele. Se não me der a paz do Senhor, eu dou a ele. Porque meu Jesus é maduro. Meu Jesus cresceu e está crescendo em graça e sabedoria, está crescendo em poder de Deus. Cada momento que Jesus cresce dentro de mim, eu preciso ser uma nova pessoa. O seu Jesus vai ter 12 anos para sempre. Cadê o seu Jesus? Onde foi que você perdeu ele de vista? Onde? É tempo, irmãos. É tempo de nós carregarmos Jesus à nossa vista. É tempo de nós, de fato, mostrar que temos Jesus em nossas vidas. Eu não preciso sair por aí dizendo que eu sou crente. Eu não preciso sair por aí dizendo que eu sou da igreja. Paulo vai dizer, pregue, se preciso, fale. É tempo de nós carregarmos Jesus e mostrar que Ele realmente está conosco. O problema é, se você perdeu e não refizer o teu caminho, desculpa, você não vai muito longe. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é sua de carregar Jesus. É tua responsabilidade. Vira para alguém que está do teu lado. É tua responsabilidade. Fala com ela. É tua responsabilidade. É sério ou não é? E aqui eu quero encerrar minha mensagem. Eu só vim aqui para dizer para você isso. Onde foi que você perdeu Jesus de vista? Só vim para dizer isso para você. Só vim te fazer lembrar que você perdeu e nem sabia que tinha perdido. Sabe, Sansão? Levantar-me-ei como de costume e vou derrotar todos eles, diz o texto. E não sabia ele que a presença já não estava mais com ele. Às vezes nós estamos assim, perdemos de vista e não sabendo nós que a presença já não está conosco. Aí nos levantamos como de costume e fazemos aquilo que estamos acostumados a fazer. Só que sem Jesus, o que te espera é a morte. Mas eu vim aqui pregar para você vida, amém ou não amém? Eu vim aqui para pregar para você vida. E eu não sei se existem pessoas aqui dessa forma. Mas se existe e quer Jesus de volta, o altar está aqui. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus.
Pastor, eu perdi Jesus de vista. O altar está aqui para você. Pastor, faz tempo realmente que eu perdi ele. O altar está aqui para você. Queria que você fechasse os teus olhos, em nome de Jesus. E se foi com você que Deus falou, o altar está aqui para você. Jesus te espera no altar, aonde você perdeu ele. Talvez você entrou aqui, talvez você só queria ouvir uma boa palavra, escutar um bom louvor. Talvez você ache que foi uma coincidência você estar aqui, um acaso. Mas deixa eu te explicar algo. Diz o texto que até a vontade de adorar a Deus vem dele mesmo, não vem nem de nós. Você veio aqui porque ele te trouxe. Eu sei que quando Maria e José recebeu a responsabilidade de criar Jesus, de gerar Jesus, foi um presente de Deus. Maria e José, quem eram eles? Antes de Jesus, só mais uma Maria e mais um José. Quem é Maria e José agora? Eles estão em evidência, porque eles não estão gerando qualquer pessoa. Apesar de ter recebido um presente de Deus, veio junto com eles uma grande responsabilidade. Por quê? Porque vai exigir muito de você. Vai exigir muito de você. Vai ter que abrir mão de muita coisa, de muitos lugares, de muitas pessoas. Porque Jesus, ele não é qualquer Jesus. Ele é Jesus de Nazaré. Cadê você que chegou aqui sem ele? Feche seus olhos, os olhos fechados. Cadê você que chegou aqui e tem passado os dias, talvez até querendo voltar, mas são tantas coisas que precisa deixar que tem medo de retornar? Cadê você? Eu pedi o pastor para estar orando. No meio da oração, se você quiser vir, o altar está aqui. Lembra de uma coisa: Jesus não foi até Maria e José. Maria e José teve que voltar até Jesus.